Shalom a você, muito bem-vindo a mais este vídeo e na verdade é um vídeo bíblico. Eu sei que faz tempo que eu não faço vídeos bíblicos aqui, mas as coisas em Israel estão bombando assim, né? E aqui nós vamos falar de uma questão relacionada a Israel e aos árabes. Então você viu aí no título, na capa do vídeo, Ismael. Nós vamos ver um pouco da história de Ismael, deste grande homem, do primogênito de Abraão, do pai da fé. Então fique comigo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos e pegue a sua caneta para você acompanhar aqui neste estudo, tá? Então vamos começar. Deixa eu diminuir aqui, tem o meu curso de hebraico, tá? Se você quiser, eu vou colocar várias palavras hebraicas, começando no nome de Ismael. E se você quiser, primeiro link na descrição deste vídeo. Então, primeira coisa, nós vamos ver em hebraico o nome de Ismael. Vou colocar aqui para você o nome de Ismael em hebraico. O hebraico transliterado, nós vamos separar o nome e traduzir este nome de Ismael. Então está aqui, olha, deixa eu colocar grandão aqui para você. Eu amo a lousa. A lousa de estudos é onde nós fazemos todas as informações. Olha só, então aqui a primeira coisa que nós falamos é o nome de Ismael em hebraico. Nós pronunciamos Ishmael. E eu vou separar já aqui, ó, o El vai ser grande. Eu vou colocar este hífen aqui, ok? Porque eu vou explicar para você o que significa este hífen. Este hífen aqui no caso é uma separação, tá? Então o nome de Ismael em hebraico nós falamos Ishmael, ok? Para algumas pessoas, o que há muita confusão do hebraico, algumas pessoas podem falar assim: ah, professor, então Ish significa homem, né? Ish significa homem e El significa Deus. Então Ismael significa homem de Deus? Não, 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 nada, nananina, não. Vou riscar, não tem nada a ver com isso, tá? Não é porque uma palavra ela tem o mesmo som aqui no caso que tem que tomar muito cuidado com a raiz da palavra. Não é pelo som que você vai determinar o significado da palavra, e sim pela raiz, pela letra hebraica. Então a raiz, aqui no caso do nome de Ismael ou Ishmael, está aqui, ó. Está aqui, ó. Isso aqui nós temos uma palavra muito muito clássica, que é o verbo ouvir. Ouvir, esta palavra aqui, ela vem de várias palavras importantes do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ou seja, Ismael significa exatamente o que a Bíblia fala: o Senhor ouve, ou o Senhor ouviu. Aqui no caso, este El significa Deus. Esta partícula aqui, ó, por isso que eu até separei o nome de Ishmael, no caso, seria o nome de Deus, tá? Então esta é a separação deste homem, desta pessoa tão importante na Bíblia. Bom, Ismael, nós sabemos da história, nós vamos pegar a história bíblica, aqui vamos dar uma bela resumida para você. Bom, o versículo-chave de tudo aqui do nosso estudo está no capítulo 16 de Gênesis. Ok? No capítulo 16. Opa, coloquei aqui. Gênesis. 16 de Gênesis, tá? Então, resumindo a história, Sara não dava filhos, Sara tinha uma serva egípcia, era costume, era comum oferecer a serva para a procriação, para realmente continuar a descendência, principalmente de um homem tão importante como era Abraão, no caso. Abraão se deita com a serva egípcia e ela concebe e dá à luz um filho. Essa serva começa a ter problemas com a sua senhora Sara
e ela foge da sua casa e ela vai junto ao deserto. E ali nós vemos a primeira menção do nome de Ismael. No caso, aqui o nome dado, o nome de Ismael foi dado justamente por Deus, por um anjo. Nós vamos ver exatamente o versículo aqui. Então pegue sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. Então, o versículo 9, vou colocar aqui, nós vamos ler juntos aqui um pouquinho, resumidamente, a história de Ismael. Espera só um minutinho aqui, ó, a partir do versículo 9 até o 12. Então disse mais o anjo do Senhor, enquanto Agar estava afastada dos seus senhores. Falando de Ismael, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu. Olha só a raiz aqui, ó. O Senhor ouviu a tua aflição. A aflição não tem nada a ver com o nome de Ismael. O Senhor ouviu. Ismael, ok? E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos, é o que fala Gênesis 16, 9 ao 12. É claro que a história aqui, eu estou resumindo bastante aqui para vocês, tá? É claro que a história de Ismael é uma história muito interessante. Ismael, de fato, é o primogênito de Abraão, né? Na verdade, os árabes, eles têm realmente muito orgulho em dizer isso, primogênito de Abraão. Mas na verdade algumas interpretações dizem que ele não era o filho da promessa, e de fato há interpretações bem concretas acerca disso. Posteriormente, Isaac nasce, eles aparecem juntos quando seu pai Abraão falece, e não há mais menção desses dois juntos, né? Fato é o seguinte: Ismael também teve 12 príncipes, ou 12 tribos, 12 clãs que se formaram a partir dele. É muito importante lembrar também que Esaú, exatamente, filho de Isaac, ele se casa com um dos descendentes de Ismael, com uma pessoa, uma mulher descendente de Ismael. Então, assim, alguns comentam que de Ismael saíram os árabes. De fato, há algumas coisas interessantes, de fato isso aconteceu. Quando nós vamos para a circuncisão de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, Ismael tinha exatamente 13 anos de idade. Então a circuncisão, Abraão fez a circuncisão, Ismael fez a circuncisão aos 13 anos, e Isaac faz também a sua circuncisão. Mas no caso, algumas tribos árabes, elas continuam fazendo a circuncisão dos meninos aos 13 anos de idade. Olha só que interessante, né? Mas aqui neste caso nós vemos uma questão muito importante. O grande conflito entre árabes e judeus, entre árabes e israelitas, entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Algumas interpretações vão dizer que este problema começa justamente com o nascimento de Ismael. Se não fosse o nascimento de Ismael, se não fosse a sua posteridade, né, Israel não teria esses problemas, os judeus não teriam esses problemas hoje. Bom, é uma questão muito genealógica, tudo isso que nós estamos vendo, né? Isso tudo parte de interpretações. O conflito, o problema de tudo, será que se Abraão não tivesse se deitado com a sua serva, amando da sua mulher, Israel não teria nenhum problema? Os filhos de Israel, os filhos de Isaac, que é o filho da promessa, não teria nenhum problema? Interrogação.
E fica a pergunta aí para você: o que, que você acha? O que, que você entende dessa história? Afirmar que Ismael, que os árabes são um problema, é uma questão muito complicada e uma questão bem interpretativa. Então, essa foi a pequena, a resumida história de Ismael aqui para você, só justamente para te dar um panorama muito geral de tudo, tá? Então deixa o seu like se você gostou, compartilha esse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Fique na paz, Shalom, Shalom, Lehi Traot, que significa Shalom, Shalom e até breve. Tchau, tchau.